Evangelho de Lucas, capítulo 12. E como fizemos na semana passada, nós vamos ler apenas o versículo 21. Nós estamos caminhando para o final dessa parábola. Na verdade, o estudo da parábola em si já se encerrou e a gente está continuando o assunto da parábola, né? A parábola é muito simples e muito direta. E o assunto é bastante profundo, né? E quando a gente terminou a parábola, a Alice falou sobre como vencer a cobiça, e é mais ou menos isso que a gente tem tratado nesses dias. Lucas 12, versículo 21, diz assim: assim, qualquer junta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Assim é aquele que ajunta para si mesmo, mas não ajunta para Deus. É mais ou menos isso que o texto está dizendo, é um paralelo aqui. Ele ajunta para e não ajunta para. Né? Para si mesmo ele ajunta, para Deus ele não ajunta. É rico para si mesmo e não é rico para Deus. Vamos orar? Mais uma vez, Deus, com muita alegria, ó Pai, que nós estamos aqui, vendo a Tua palavra, ó Pai, esperando de Ti, mesmo sabendo o quão distante estamos, ó Pai, dela, quanto distantes estamos de compreendê-la, quão distantes estamos de saber que a grandeza daquilo que a Tua palavra representa. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito nos instrua, nos edifique na Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Bom, nós temos falado sobre princípios. Princípios bíblicos a respeito de como um cristão lida com a riqueza. Nós vimos na semana passada, ou no último estudo, a cobiça ou a avareza, né, é algo que se vence apenas mudando de atitude. Você vender tudo que você tem, não significa que isso vai fazer com que você deixe de ser. Essa mudança ela tem que ser primeiro interior. Ela tem que ser primeiro quando a gente não apenas conhece, mas quando a gente é transformado pelos princípios bíblicos que regem essa relação que nós devemos ter com as nossas riquezas, com as nossas posses, com aquilo que nós angariamos durante a vida. E na semana passada, ou no último estudo, nós vimos que tudo que nós temos, nós recebemos de Deus. Tudo que nós iremos ter, também virá de Deus. E que nada vem de nós mesmos. Ainda que seja fruto do nosso trabalho, ainda que seja fruto da nossa esperteza, ainda que seja fruto do nosso investimento, ainda que seja fruto de qualquer tipo de atitude nossa, ainda assim, tudo que temos veio de Deus, né? E isso destrói o primeiro alicerce da avareza, a ideia de que a minha vida depende de mim mesmo, ou melhor, que a minha vida depende de tudo que eu tenho, daquilo que eu consegui ajuntar. E a verdade bíblica minha vida depende de Deus. Não é? Esse foi o primeiro princípio que a gente viu há 15 dias atrás. Deus, ele é o provedor, ele é a fonte de todas as coisas que nós temos. A gente ir para o segundo princípio, eu queria ler 3 textos. O primeiro dele está em Êxodo, capítulo 19, versículo 5. Êxodo 19, 5, que diz assim: agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda terra é minha. Toda terra é minha. Jó, capítulo 41, 11, o segundo texto. Quem primeiro deu a mim para que eu tenha que lhe restituir? Pois tudo que está debaixo de todos os céus é meu, diz o Senhor.
tudo o que está debaixo de todos os céus é meu. E no Salmo 24, versículo 1, o salmista diz assim: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Esses três textos falam de uma única coisa, e que é o segundo princípio que a gente tem que entender quando se fala das nossas riquezas, né? E não, o que vocês conseguiram perceber? Que princípio é esse? O que esse texto está nos ensinando? Hã? O que esse texto, esses três textos estão ensinando? O que ele tem de comum? E que a gente pode tirar como um princípio de como a gente deve encarar a riqueza ou aquilo que a gente tem. Ninguém? É que os três textos são um pouco parecidos com o primeiro princípio. Parece, mas não é. É porque, assim, Ele nesses vai. textos aqui, os Hum, três. Não, os três eles falam mais especificamente. Então, assim, hum. Deus é dono de todas as coisas, Deus é dono da terra e de tudo que nela há. Isso. Então, ele vai além do primeiro texto. Porque é o seguinte: o primeiro texto diz que Deus é a fonte de todas as coisas. Mas esse texto, ele vai além. Ele não diz que Deus apenas é a fonte de todas as coisas que temos, mas também que tudo que nós recebemos, que recebemos de Deus, continua sendo de Deus, mesmo quando está em nossas mãos. Então, uma coisa é reconhecer que tudo que eu tenho veio de Deus. Outra coisa é saber que tudo que eu recebi de Deus continua sendo de Deus e não me pertence. Quer ver uma coisa interessante? Antes de ter um conhecimento mais profundo e correto a respeito desse assunto, eu olhava para aqueles textos do Antigo Testamento, como, por exemplo, Números, capítulo 33, versículos 50 até 53, quando Deus ordenou que Israel fosse lá em Canaã, aquelas várias nações que existiam em Canaã, e Deus simplesmente disse para Israel: olha, vocês vão entrar naquela terra e vocês vão tomar aquela terra para vocês. E vocês vão pegar em armas e vocês vão tomar de assalto aquele povo e vocês vão tomar aquela terra para vocês. Pertence a eles. Vocês vão comprar essa terra, mas vocês vão tomar essa terra para vocês. Quando eu li esse texto, eu dizia: mas Deus, isso é um assalto. Esse povo não trabalhou pela terra, esse povo não pagou pela terra, esse povo não fez nada para merecer aquela terra, simplesmente vai lá e toma essa terra. Mesmo que tenha sido Deus que tenha mandado, na minha opinião, naquela época, Deus estaria ordenando que o povo fizesse, que o povo roubasse aquelas terras. Até que eu consegui entender que, na verdade, aquelas terras não pertenciam àquele povo. Aquelas terras pertenciam a Deus. Como todas as coisas pertencem a Deus. Então, como todas as coisas pertencem a Deus, ele dá quando ele quer dar e ele tira quando ele quer tirar. Porque nada é, em última instância, nosso. Então, Deus não é injusto em te dar alguma coisa. Deus não é injusto em dar mais para um e menos para outro. E Deus não é injusto também em tirar aquele que ele deu. Porque mesmo depois de ter dado, tudo que temos ainda pertence a Deus. A gente tem que entender isso para lidar com as nossas coisas, que nós dizemos que é nosso. Por exemplo, alguns textos no Antigo Testamento, eles mostram essa verdade de maneira muito interessante. Por exemplo, lá em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 19 a 21, Deus ordenou para todos os agricultores de Israel
que quando eles fossem colher o produto da terra, das fazendas deles, eles deveriam deixar as sobras que caíssem para trás e não deveriam voltar para buscar aquilo. Porque na colheita de grãos e essas coisas, você vai juntando e coisas caem no chão e vão ficando para trás. E Deus disse, olha, não volte para buscar. Porque tudo isso que ficar para trás vai ser para as viúvas, para os pobres, para o estrangeiro, para os órfãos. E você pode dizer, não, Deus, mas eu plantei, eu colhi, eu tenho o direito de voltar e pegar tudo para mim. Deus disse, não, é meu. E eu estou ordenando vocês que vocês deixam tudo o que ficar para trás, todas as sobras que vocês deixam lá para os pobres e para as pessoas que necessitam. Lá em Levítico, capítulo 19, versículo 9 a 20, ele vai dizer mais, ele diz que não apenas as sobras, mas ele diz assim, todos os cantos, a borda da sua lavoura, você não vai colher. Você colhe só no meio. Mas na borda você não colhe, para que a viúva possa ir lá e colher, para que o órfão possa ir lá e colher, para que o estrangeiro, o peregrino, possa ir lá e colher, para que todas as pessoas que tenham necessidades possam ir lá e colher. Mas você diz, Senhor, mas eu plantei a lavoura toda. Essa lavoura é minha. Deus diz, não, é meu, é minha. E eu decido o que eu vou fazer com a minha lavoura. E eu estou ordenando que você deixe as bordas da minha lavoura para as outras pessoas colherem. Você está percebendo como isso modifica a nossa relação com aquilo que a gente tem? Lá em Levítico, capítulo 25, versículo 1 a 7, Deus ordena que a cada 7 anos a terra descansasse. E você não teria o direito de plantar na terra, e você só colheria o que desse espontaneamente na terra. Mas você dizia, a terra é minha. E Deus diz, não, a terra é minha. Eu faço dela o que eu quero. E lá em Levítico 25, versículo 8 a 34, Deus instituiu o ano do jubileu. A cada 50 anos, a terra deveria ser devolvida aos antigos proprietários ou aos familiares dele, para que não houvesse pobre em Israel, alguns que tivessem muitos e outros que não tivessem nada. Mas você podia dizer, não, mas eu comprei isso com o meu dinheiro. Eu paguei por cada centavo dessa terra. E Deus diria, não, é ano de jubileu. A terra é minha, eu te ordeno devolver essa terra para quem você comprou. E o motivo disso tudo está no capítulo 25, versículo 23, Levítico. Ele diz, porque a terra é minha. A terra é minha, não é de vocês. Então, esse é o mesmo princípio que Deus usou para dizer, olha, vocês vão invadir a terra de Canaã e vão tomar essa terra para mim. Então, queridos, de maneira prática, o que isso nos ensina a respeito da nossa relação com as nossas riquezas ou com as nossas posses? Se tudo pertence a Deus, que conclusão a gente chega disso? Ou que atitude prática a gente tem que tomar a respeito disso? Ou quais lições que a gente pode tirar dessa verdade e aplicar para a nossa vida? O que você acha, Vânia? Eu acho que Deus, com certeza, cada dia a gente vê maravilhosamente o amor de Deus na vida da gente. E tudo é Deus. E a gente aplica nos nossos dias hoje, pastor, que nós estamos num dia difícil. Nessa pandemia, muitas pessoas não deram trabalhar, mas Deus não deixou que o seu povo descesse. Houve meio das famílias, uns ajudar o outro, mas quem proveu todas as coisas? Deus. Então, a Ele, não deixa que o seu povo passe necessidade, mas isso a cada dia a sua igreja, o seu povo saber, tudo é de Deus, tudo pertence ao Senhor, a Ele dá, Ele tira, Ele restitui. Então, tudo é da vontade do Senhor.
E eu gostaria de comentar com o senhor, pastor, Hum. se eu estiver errada nessa colocação, o senhor me orienta. Tem um episódio de Isaac que, na plantação dele, Deus, no local que ele foi plantar, uma plantação que Deus o abençoou grandemente, tipo assim, a um grão, ele produziu 5 por 1, entendeu? A quantidade foi enorme. Então, de ponto que Deus abençoou grandemente aquele servo dele fica muito rico, e tudo que ele fazia, ele prosperava, porque ele era um abençoado de Deus. Então, veja assim, olha também o que Deus fez ali nessa história de Isaac. Ele plantou, e tudo que ele plantou produziu assim. Como que a gente explica isso? De um grão saiu assim, 100% em tudo. Você está entendendo o que eu estou falando? Sei. É tipo assim, uma produção que não perdeu nenhum. Deus abençoou grandemente. Então, é o que eu quero colocar nisso aí. Assim como Deus também tira, ele restitui. A ele, quem ele quiser abençoar, ele abençoa. Então, é dessa forma, pastor. Tudo é do Senhor. E ele dá, ele abençoa. Nada é nós. Eu penso que nós somos administradores. Está aqui na nossa mão, a gente vai administrar. Mas quando o Senhor nos chamar, isso volta, fica aqui, é do Senhor. Isso. Mais alguém? O que a gente aprende dessa lição, desse princípio de que tudo que Deus nos dá continua sendo dele e não é nosso? Pastor, Sim, Liz. alguém mais? Ah, tá. Achei que alguém mais ia falar. Eu acho que para mim, pessoalmente, pensar sobre isso, tá, vou organizar essas ideias na minha cabeça. As lições que eu tiro disso, uma delas se refere, por exemplo, à questão da poupança. Eu nunca tinha parado para pensar que essa poupança que eu guardava não era minha. E que, embora eu tivesse algum destino pontual para aquele dinheiro, ele pertencia a Deus. E ele poderia, em qualquer momento, falar comigo, não, você vai usar isso para pagar tal coisa. Ou você vai dar esse dinheiro para tal pessoa, porque eu quero que você faça isso. Então, tipo assim, nunca na minha cabeça eu imaginaria isso. Sabe? Eu imaginava que era uma coisa, eu trabalhei por aquilo, é meu, Eu mereço. e pronto. Exatamente, eu mereço. Como é que eu vou dar para uma pessoa que não trabalhou? Como é que eu vou dar para alguém que não se esforçou, que eu me esforcei? E aí, quando eu comecei a meditar nisso, isso me trouxe a consciência de que nada é meu, na verdade, e que assim como em algum momento ele poderia pedir para mim que eu desse o meu dinheiro para alguém, ele poderia fazer isso com outra pessoa para que essa pessoa me desse. Né? E qualquer coisa que eu precisasse, ele poderia facilmente pedir para alguém me ajudar com isso, assim como eu poderia ajudar qualquer outra pessoa com o que ela precisasse. Isso. Esse é o princípio da liberalidade. Por que a Bíblia fala que o cristão ele dá com liberalidade? Né? Porque ele sabe que não é dele. Né? Então, você não retém, você não segura. Né? Como aquele rico insensato fez, com uma colheita superabundante, ele quer guardar tudo para ele, porque é meu e eu tenho o direito de ter tudo isso para mim. Né? Então, essas verdades quebram esses princípios. Né? E até quando a gente fala sobre atitudes, que vai ser o último ponto desse estudo, a gente vai falar sobre a liberalidade, que ela surge desses princípios que a gente entende. O primeiro princípio, que Deus é a fonte de todas as coisas, tudo que temos, recebemos dele. O segundo princípio é que aquilo que recebemos dele continua sendo dele. Né? Nada é nosso. E eu coloquei aqui, se eu não me engano, 4 lições que eu tirei disso. O primeiro é o seguinte, e nós já falamos aqui, que se tudo continua pertencendo a Deus, então nada é nosso. Né? Aqueles pronomes possessivos que a gente usa, meu, minha, seu, sua, né? Ele não tem valor absoluto no que se refere a nós. É apenas uma figura de linguagem.
né? Quando eu falo o meu carro, tem que ser apenas uma forma de colocar a coisa, para as pessoas entenderem que aquele carro é de meu uso e que eu registrei meu nome, então eu guardo na minha garagem, eu tenho a chave dele, não é? Mas é apenas uma figura de linguagem, não é? Ele não tem valor absoluto. Quando eu falo minha família, esse pronome possessivo não pode ter valor absoluto. Para mim, é meu, e eu faço o que eu quero, e ninguém toma de mim, porque é meu, né? Isso acaba. E até mesmo medo de perder aquilo que é meu. Uma coisa que é muito comum em pessoas ricas, e até mesmo em nós que não somos ricos, mas conseguimos alguma coisa, um celular, um computador, uma coisinha, a gente tem medo de perder, né, de que alguém roube, porque é meu, e isso acaba. Esses pronomes possessivos, eles se tornam apenas uma figura de linguagem, para que as pessoas entendam que é uma coisa que está com a gente, né? E é assim que a gente se comunica entre os seres humanos, né? O meu computador, o meu celular, a minha família, a minha igreja, né? Mas a gente sabe que no fundo, isso não tem valor absoluto, nada é nosso. A segunda lição que a gente tira desse segundo princípio é que todo apego às coisas é uma ilusão. Se nada é nosso, então qualquer tipo de apego àquilo que a gente pensa ter é uma ilusão, porque a gente está se apegando e se atendo a algo que não nos pertence, né? Aquilo que eu falei do princípio da liberalidade, né? A dificuldade de abrir mão, de doar, de ser generoso, é a tentativa pecaminosa de manter em nossas mãos aquilo que não nos pertence. Né? Quando eu preciso ajudar alguém e eu tenho dificuldade, ou quando muito, só dou aquelas sobras que não vai me fazer falta, né? Eu dou apenas aquilo a minha esmolinha, não, mas eu tenho dificuldade de tirar aquilo que me custa, de abrir mão daquilo que é importante para mim. E toda vez que eu tenho essa dificuldade de ser generoso, de ser liberal, de abrir mão para o outro, para fazer a vontade do Senhor, é uma tentativa ilusória de me manter como proprietário de alguma coisa que não me pertence, né? Na verdade, isso é uma tentativa de roubar a Deus. É meu, Senhor. Eu não abro mão disso. E Deus diz, não é meu. E eu estou te ordenando, deixe, né? A terceira lição que a gente tira desse segundo princípio é que todo anseio por acumular é uma luta por acumular vazios. Com o sopro, Deus derruba tudo que a gente acumulou. Não significa que fazer uma poupança seja errado, isso é administração, e Deus nos dá capacidade para administrar, nos dá inteligência para administrar. Você manter um recurso para emergências, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de acúmulo, aquela sede, aquela fome de ter e não abrir mão e querer juntar mais, como se isso nos colocasse, nos desse algum tipo de segurança. E a Bíblia fala, olha, isso é vazio, Deus derruba isso com um sopro. Lembra do que Deus fez com Jó? Que tinha tanto, e num dia só perdeu tudo? O que Deus fez com Nabucodonosor, fazendo com que ele vivesse como animal. O que Deus fez com o próprio rico da parábola. Não é? Então, a luta por acumular é uma tentativa, uma luta por acumular vazios. Não é? A gente acha que tem muita coisa. E o Senhor diz, louco, você não tem nem a sua alma. Né? E a quarta e última lição que a gente tira disso é que a busca por adquirir valor através das posses é uma luta perdida também. Tem muitas pessoas que lutam para ter, para se sentir valorizada com aquilo que tem. Sabe aquele desejo de exibir o que se tem? De ter só para mostrar que tem?
sabe? De construir uma imagem baseada em marcas, construir uma imagem baseada em cifras, baseada em viagens, em posição social, em postagens em mídias sociais, uma imagem baseada em autoridade, em diplomas, dizendo eu sou grande, eu sou muito, eu sou maior do que as pessoas porque eu tenho muito disso, muito daquilo outro, eu sou melhor do que você, eu sou maior do que você, porque eu tenho muito. Isso não acontece. Se você olha uma pessoa milionária, ela não geralmente se acha superior a qualquer outra pessoa comum, porque ele diz, olha, a quantidade de coisas que eu tenho, eu sou maior do que fulano. E isso é uma luta perdida. Porque nada do que você tem, que você acumulou, fala sobre você. Nada do que você tem te atribui valor. É a presença de Deus que atribui valor a você. Tudo que você tem fala de Deus. E somente a presença dele na sua vida faz de você grande ou pequeno. Então, queridos, toda essa ilusão de posse e aquilo que a posse pode me dar, pode me garantir, é meramente uma ilusão. Deus é a fonte de todas as coisas. E Deus continua sendo dono de todas as coisas que ele nos deu. E isso, então, destrói o segundo alicerce da avareza, que é essa ilusão de a gente possuir alguma coisa. O terceiro princípio também é complementar, vai parecer que é a mesma coisa. Eu ia ler Apocalipse 4, mas é um texto bastante grande e o nosso tempo já está acabando. Você pode ler esse capítulo na sua casa. Mas quando a gente olha para esse texto, o que a gente vê? A primeira coisa que a gente vê em Apocalipse 4 é que existe um trono no centro do universo. E nesse trono está sentado um ser glorioso. E 4 querubins estão adorando esse ser que está no trono. E tem 24 anciãos. E esses anciãos que estão assentados em 24 tronos, num determinado momento, se levanta dos seus tronos e deposita suas coroas aos pés daquele ancião que está sentado no trono. O que esse texto fala é que Deus é soberano sobre todos e sobre tudo. Deus está no trono do universo. Ele governa todas as coisas segundo a vontade dele. Nada escapa ao controle de Deus. Das grandes nações às suas pequenas preocupações. Dos gigantescos eventos da natureza aos pequenos detalhes da sua vida. Nada refoge ao governo de Deus. Então, trazendo isso para o nosso estudo e para o assunto que nós estamos trazendo no nosso estudo, a gente tem que tirar 3 conclusões. A primeira coisa é que nós não somos soberanos sobre aquilo que temos. Não é apenas que nós não somos a fonte e nem que nós somos o dono. O complemento disso é que nós não mandamos naquilo que temos. Em última instância, não somos nós quem governamos. Não somos nós que decidimos como, quando e onde e quanto a gente vai entregar da nossa riqueza. Não sou eu que decido se eu vou comprar um carro. A decisão não tem que ser minha. Se eu quero gastar tudo que eu tenho num carro ou não. Não sou eu quem devo decidir se eu vou gastar todo o meu dinheiro em roupa. Ou se eu vou ou não vou contribuir com missões. Ou se eu vou ou não vou entregar o meu dízimo. Ou se eu vou ou não vou abençoar a vida de uma outra pessoa. O quanto que eu vou fazer, a quem eu vou fazer, como eu administro o meu dinheiro. Não sou eu que decido. Deus governa sobre todas as coisas que eu tenho. Ele é soberano sobre tudo. Foi ele quem te deu todas as coisas.
Ele continua sendo dono de todas as coisas. E ele não abre mão de governar aquilo que é dele. Não é você quem decide, é ele quem decide. Isso é interessante. Não é porque a gente não pensa nisso no dia a dia. Quantas vezes você ora pedindo que Deus dê sabedoria para administrar aquilo que ele colocou em suas mãos? Quantas vezes você já orou pedindo que Deus te dê uma direção? Perguntou, Deus, é isso mesmo? É correto que eu use todo esse dinheiro ou essa cifra nisso ou naquilo? É correto que eu não contribua com a tua obra? É correto que eu não ajude fulano de tal? É isso que o Senhor quer? Então, o primeiro princípio é que a primeira lição que a gente tira desse terceiro princípio é que nós não somos, nós não governamos as nossas riquezas. O segundo é que Deus governa tudo que temos. E o terceiro é que a nossa riqueza não tem dois soberanos. Não pode ter. O governo de um exclui o governo do outro. Se você tentar governar a sua riqueza, você rompe com o governo de Cristo. Se você se submete ao governo de Cristo, então você abre mão do governo da sua riqueza. Você não pode ter as duas coisas ao mesmo tempo. Você não pode se dizer servo de Deus e, ao mesmo tempo, querer manter o governo e o controle daquilo que você tem. Você não pode dizer que você é servo de Deus e, ao mesmo tempo, querer governar a sua riqueza, o seu dinheiro, aquilo que é rico para você, os seus tesouros. Ou você se submete a Deus com tudo que você tem, ou você rompe com o Senhor e vai governar a sua própria vida. Então, isso é muito sério. Nós precisamos desistir do controle daquilo que a gente tem. Abrir mão de tomar decisão. Entregar para o Senhor a nossa coroa. Depositá-la nos seus pés. Fazer com que tudo seja conforme a vontade dele. Nós temos dois exemplos que eu quero trazer aqui para a gente encerrar, um positivo e um negativo a respeito disso. O exemplo negativo é o do jovem rico, lá de Mateus 19, versículo 16 a 30. Ele chegou para Jesus perguntando sobre como entrar no reino dos céus. E Jesus, então, lhe dá uma ordem a respeito da sua riqueza. Ele diz, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Aquele homem, aquele jovem não foi capaz de obedecer ao Senhor Jesus. Ele rompe com Cristo para não renunciar ao governo dos seus bens. E não é só ele que faz isso. Nós fazemos isso todas as vezes que nós queremos manter o controle dos nossos bens. E o exemplo positivo é o exemplo de Zaqueu. Lá em Lucas, capítulo 19, versículo 10, 1 a 10, quando Zaqueu, antes da sua conversão, ele vivia para acumular riquezas, e até mesmo de maneira desonesta. Mas depois da sua conversão, ele decide restituir tudo o que roubou das pessoas e doar metade dos seus bens aos pobres. E por que ele fez isso? Para poder entrar no reino dos céus, o Senhor Jesus não exigiu isso dele. Ele fez isso porque a vida dele tinha agora um outro Senhor. Sua vida agora passou a ser regida pela honestidade, pela generosidade, que são dois princípios do caráter de Deus. Então, queridos, o terceiro alicerce da avareza cai por terra também, que é a ilusão de poder, de controle que a gente tem sobre as nossas posses. O que a Bíblia nos ensina, então, concluindo, queridos, é que Deus é o provedor de tudo aquilo que você ganha. Não é você. Você não provê nada do que ganha,
Você não possui nada do que tem e você não governa sobre nada que está em suas mãos. E quando a gente entende isso, que a gente não provê, não possui, nem governa, a gente fica livre das nossas posses. Isso não é mais um peso para nós. Nem a falta, nem a abundância. Nós não dependemos mais disso. Nós não somos mais escravos disso. Nós não podemos ganhar, nem podemos perder. Como eu não posso ganhar aquilo que vem de Deus? Eu não posso conquistar aquilo que vem de Deus. Eu não posso perder aquilo que não me pertence. Então, tudo continua sendo dele. E quem vive esses princípios está vacinado contra a avareza. Que esses princípios possam alcançar o nosso coração e nos transformar para que tenhamos e vivamos atitudes santas, conforme a vontade do Senhor. E na próxima semana, se Deus assim nos abençoar, nós vamos terminar esse estudo falando sobre as atitudes que devemos ter, baseado nesses princípios, atitudes que devemos ter a lidar com as nossas riquezas. Amém? Que Deus nos abençoe assim.